Isso aqui é o Ministério de Música, que acabou o ensaio agora há pouco. E aí nós já estamos nos preparando para o próximo ensaio aí. Aí o pessoal da música, o pastor. Isso é um pouquinho do nosso ministério. E olha quem está aqui conversando com o Ilan. E aí, pastor Gabriel? Tudo certo aí? Tamo junto. O que você está achando aí desse período aí de gravação online? O que você tem para falar para o pessoal que assiste o nosso culto em casa? Cara, é uma evolução, né? Nós estamos aprendendo a fazer isso, graças a Deus, uma ferramenta que Deus tem colocado na vida de pessoas que conseguem trabalhar com isso. Então, vamos aproveitar esse momento. A Bíblia diz que a gente tem que aproveitar enquanto é dia. Enquanto é dia, a gente está falando do amor. É isso aí. E essa estrutura que nós montamos aqui, com câmera, tudo isso é para levar mais fácil, né, a mensagem, um louvor. O que você tem para falar de motivação para esses jovens aí que estão assistindo o nosso culto? Jovem, se você não está participando aqui diretamente da produção do culto, desses ministérios que fazem acontecer o culto, tenha certeza de que você tem um ministério na sua casa. Faça o seu melhor, continue firme, confiando nas palavras do Senhor. A palavra do Senhor disse: não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Então, confie nessa promessa de Deus e você vai colher o melhor que Deus tem reservado para você. É isso aí, valeu, pastor Gabriel. Pessoal, nosso ministério de transmissão aí bombando, ministério de sonoplastia, projeção aí ao mesmo tempo. E olha só, isso aqui é um pouquinho do ensaio para vocês, tá bom? De como é que tá acontecendo, todos os preparativos. Mais um do ministério de transmissão, Ilan, participando com a gente. Oi, Gabriel, tudo bem, mano? Oi, Clara, tudo bem? Ei, deixa eu te perguntar, na semana passada teve a feira de ministérios. Tu te inscreveu em qual? Eu me inscrevi no ministério muito empolgante em servir ao Senhor nesse ministério, foi no ministério de limpeza. Ai, ministério de limpeza? Poxa, tu fica tão empolgado para limpar aquele monte de banco? Isso. Nossa, só de pensar em varrer todo aquele chão, chega já a me dar dor no ombro. Mas, Clara, e você? Qual foi o ministério que você se inscreveu? Eu nem te conto. Eu fiquei no Ministério de Música. Cara, eu tô tão feliz por estar nesse ministério. Aquele ministério que canta lá em cima do palco todo domingo e todo sábado. Todo mundo vai me ver. Eu tô tão feliz por isso, tu não tem noção. E tem mais. O líder do ministério, ele me chamou e disse para me fazer uma voz soprano, que só eu vou conseguir. Tu acredita nisso? Eu tô tão feliz. Todo mundo vai me ver. Mas, Clara, deixa eu te falar. Na Bíblia diz que todos nós somos membros de um só corpo. E cada um tem as suas funções e cada um deve exercer elas. Se todos se inscrevessem só no Ministério de Música, quem iria trabalhar no Ministério de Programação, Nova Kids, ou até mesmo no Ministério de Limpeza? Bem pensado. Eu não tinha refletido nisso, mas verdade, tá certo. E, Clara, tem mais. Em Colossenses 1,16 nos fala que tudo foi feito para Deus e por Ele. Então nós devemos servir a Ele de todo o coração, com todas as nossas forças, como se fosse para Deus e não para os homens, como diz em Colossenses 3,23. Poxa, gostei desse versículo, eu tinha esquecido, ainda bem que tu me lembrou. Mas eu acho que foi Deus, né, que te mandou aqui para me lembrar que eu tenho que pensar diferente. Eu estava pensando que se eu fosse para o Ministério de Música, todo mundo ia me ver. Mas a verdade, o que a gente tem que pensar é que Deus vai ver a gente e que a gente tem que fazer tudo para Ele, né? Isso. Poxa, obrigado por essa reflexão. Eu tinha esquecido disso. Muito obrigada. De nada. É isso aí, Nova Jovens. O nosso fundamento é Jesus Cristo. A cada dia nós construímos esse edifício através das nossas obras. Lá em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, fala que todas as nossas obras serão descobertas e serão provadas pelo fogo. E aí, qual material você tem escolhido para construir esse edifício? Será que com palha, na qual queima e você passará vergonha, você sofrerá dano? Ou será que com ouro, que no qual vai permanecer e você receberá um grande galardão? Então, fiquem atentos da maneira como vocês estão construindo esse edifício e deem o melhor para Jesus Cristo, porque Ele merece e podem ter certeza, vale muito a pena. Bom, jovem,
como você acabou de ver nesse vídeo, que cada vez mais nós podemos buscar servir Ele. É uma honra, é um privilégio, cada vez mais nós estamos servindo nesse ministério. Se você ainda não procurou seu líder, procure ele, mande mensagem e se inscreva, porque, como eu acabei de falar, é um privilégio nós estarmos servindo a Ele. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero. Ouvir sua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. É isso aí. Bom, mulheres, como vocês sabem, agora segunda-feira é Dia Internacional, Dia das Mulheres. E nós aqui da Nova Igreja Batista Cidade de Deus preparamos um vídeo muito especial para você. Assista agora. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Bom, hoje a mensagem é especialmente para você, jovem mulher. Na segunda-feira vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E hoje eu quero dizer para você que você é preciosa. Você é uma joia rara nas mãos do Senhor. Deus ama você. Por isso, jovem, se valorize, se cuide, se guarde e, acima de tudo, se mantenha pura e Deus a recompensará. Que Deus abençoe a sua vida. É isso aí, jovem. Terão mulheres que irão nos atrapalhar, mas não permita. Somos filhos de Deus, em uma só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus.
saibam que Tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos Teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor, ó Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Então, oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos hoje aqui reunidos mais uma vez, Senhor. Desde já agradeço o privilégio de poder estarmos aqui louvando a Ti, Senhor. Nesse momento eu venho entregar nas Tuas mãos que a mensagem seja transmitida conforme a Tua palavra. E é isso que eu lhe peço, amado Filho. Amém. Nesse momento chamar o pastor Gabriel. E é isso aí, Nova Jovem. Muralhas vão cair, as coisas, Deus vai abrir o caminho para a gente, mas hoje eu estou aqui para falar de um assunto que talvez vocês possam dizer bem assim, eu estou enjoado de ouvir, por que falam tanto disso na igreja? Por que é um assunto tão batido? Será que tem toda essa importância? Bom, né? A gente vai falar um pouco sobre salvação, sobre santificação e como esses ensinamentos são importantes, tá? Na verdade, por que as igrejas falam tanto disso? Por que todo mundo fala que nós temos que viver como se estivéssemos na iminência da vinda de Jesus? É como se Jesus fosse voltar hoje, agora, daqui 30 segundos, daqui 1 minuto, fosse a vinda de Jesus. Por que nós repetimos tanto? Por que as igrejas falam tanto disso? Isso não é novidade, tá? O objetivo aqui, na verdade, de todas as mensagens que falam de salvação, santificação, é mostrar que a melhor forma de se preparar para a volta de Jesus é tendo uma vida santa, é se preparando para esse momento que vai ser o fechamento, o ápice, o grande momento da nossa salvação, tá bom? O exemplo que nós temos é que semana passada
Nós falamos sobre um Deus de detalhes, um Deus que cuida de todos os detalhes para que nós vivamos bem, o oxigênio para a gente respirar, o céu do jeito, da cor que é, as plantas, a função de cada coisa, de cada ser nessa terra, mas que Ele é um Deus também de detalhes, quando se trata de manter uma vida pura, de ter uma vida santa, de honrar a Deus com a obediência exatamente da forma que Ele quer, e não com um ou outro detalhe faltando. Né? O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, que fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de Deus Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E no verso 5:23, ele ainda diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja considerado irrepreensível na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, se lá no primeiro século, né, depois da morte de Jesus, já tinha um apóstolo falando especificamente sobre santificação, sobre a importância de ter essa santidade para os Tessalonicenses, né? Imagina nos dias de hoje, se isso é importante. Por que ele falou para a igreja de Tessalônica dessa forma? Porque eles sim eram um ótimo exemplo para mim e para você. Eles viviam como se Jesus fosse voltar hoje, né? E eles tinham muitas dúvidas, isso gerava dúvidas no coração deles sobre como é que eles deveriam agir, sobre como é que seria essa volta, né? Além de ser um exemplo para a gente, eles nos ajudaram a entender muitas coisas, porque esses questionamentos trouxeram ensinamentos que servem para nós até hoje. Eles são um ótimo exemplo e eles receberam esse ensinamento de quão é importante se manter lutando, se manter firme, tentando vencer a vontade de pecar, as tentações e todas essas formas que nós podemos evitar de desagradar a Deus. Mas hoje, eu queria que nós usássemos um trilho, tá? O versículo base, para você ter aí anotado, para você ter aí aberto na sua Bíblia, vai ser Romanos 6, o verso 22 e o verso 23, tá? Nós vamos falar muitos outros versículos, alguns eu vou parar e ler, outros eu só vou citar a referência, você anota aí para estudar depois, tá bom? Mas esse versículo você precisa ter sempre fácil, aí já marque na sua Bíblia que a gente pode dar uma passeada nela, mas nós vamos voltar para Romanos 6, 22 e 23, ok? Vamos lá. Eu estou lendo na versão do João Ferreira de Almeida, tá bom? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Presta atenção lá no verso 22. Vamos separar em 3 partes, tá bom? Primeira parte, ele fala, libertos do pecado e feitos servos de Deus. É uma coisa que já aconteceu, né? É uma coisa no passado, então nós fomos libertos do pecado. Aqui ele está falando para pessoas que já aceitaram Jesus, que são convertidos, que têm Jesus como Senhor das suas vidas, então é uma coisa que já aconteceu. Segundo, o fruto para a santificação. Isso quer dizer que é o processo pelo qual passamos para chegar no objetivo final, ou seja, nós estamos vivendo esse momento do fruto para a santificação. Nós fomos libertos do pecado, da culpa pelo pecado, mas agora nós estamos vivendo esse momento de receber o fruto para sermos santificados, tá? E isso leva para um objetivo final, que é a terceira parte do versículo. Ele fala para o futuro, né? Ele está apontando para o que ainda vai acontecer, que é salvação e santificação, tá? O fim é a vida eterna, ok? Né? Então, quando a gente fala de salvação, santificação, são 2 temas que muita gente tenta estudar separadamente, e nós percebemos que toda vez que nós vamos estudar sobre salvação, nós tropeçamos e nos envolvemos no tema santificação. A mesma coisa, quando nós estudamos santificação, sempre vamos achar referências que cruzam esses temas, né, que é a salvação e a santificação. Os 2 assuntos na Bíblia não podem ser estudados de forma separada, porque um faz parte do outro, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, que salvação não é algo que acontece de uma vez só, naquele dia que você levantou a sua mão,
né, e aceitou Jesus para ser Senhor da sua vida. Não é um acontecimento que, aconteceu e está resolvido. Não é assim que funciona, tá? Na verdade, o momento em que nós decidimos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, esse momento é o ponto inicial, é o start para uma caminhada com Deus, onde nós vamos, sim, aperfeiçoar essa salvação, tá? E eu quero explicar para vocês em 3 etapas como isso acontece, tá bom? Mas a gente vai usar algumas referências. Sabe por quê? Porque se eu dissesse, nesse momento, que eu levantei minha mão, eu fui salvo, completamente salvo, acabou-se, né? Não tem mais o que fazer daqui para frente. Primeiro, eu chegaria a alguns questionamentos, e o principal deles, que não é um questionamento novo, tá? Isso acontece desde o primeiro século, da época dos apóstolos, já acontecia, mas que hoje está acontecendo de novo, e é o tema da nossa mensagem. Anote aí, se já sou salvo, por que eu tenho que parar de pecar? Se naquele momento que eu levantei a minha mão, fiz de Jesus Senhor da minha vida, eu fui salvo, por que eu tenho que parar de pecar? Em que isso vai valer para mim? Em que isso vai melhorar para mim? Porque eu sempre ouvi que Deus, não importa o que eu faça, Ele me ama o mesmo tanto. Então, por que isso vai mudar? Tá? Dá para nós usarmos um exemplo aqui de uma pessoa casada. Eu e a Kelly. Desde o dia em que nós subimos nesse palco aqui, nesse púlpito, e nos casamos, que o pastor disse, agora é marido e mulher, desde aquele dia ela é minha esposa. E ela tem esse patamar de esposa. Então, isso não muda de maneira nenhuma. Mas você concorda comigo que dependendo das atitudes dela, se ela resolvesse sair com outros homens e até viver com outros homens, esse status de esposa ficaria comprometido? Não teria como ela se manter como esposa se ela vivesse de forma que não condissesse com essa condição de esposa que ela tem, que ela ganhou a partir do momento que nós nos casamos. Eu dei o meu nome para ela e nós nos tornamos uma só carne. Não é isso que a Bíblia ensina? Então, esse exemplo, ele demonstra a importância de se manter em processo de santificação ou salvação. Nós vamos ver que existem 3 etapas, não 2, né? Como todos pensam, mas 3 etapas de salvação e santificação, tá bom? Então, escreva aí o nome da nossa mensagem. Se já sou salvo, por que eu tenho que parar de pecar? Tá? A salvação é um processo muito maior do que apenas aquele momento que você levanta a mão, tá? E a gente vai explicar como se dá esse processo na vida de todos os cristãos, tá? Quando olhamos para a santificação, podemos olhar, na verdade, para a conversão como uma pequena etapa, a etapa inicial, o start, né? Para esse processo, para o início desse processo, tá? Então, vamos voltar lá para Romanos 6, 22 e 23. O apóstolo Paulo consegue aqui fazer uma coisa impressionante. No único versículo, no verso 22, ele fala dos 3 tempos verbais, nos 3 tempos verbais sobre salvação e santificação, tá? Então, ele fala no passado, fala no presente e fala no futuro em um só versículo. Primeiro, no passado, libertos do pecado, feitos servos de Deus. É um tempo que já passou e que, se nós olharmos para a Bíblia e todo o contexto que ela traz para a gente, falando sobre salvação, falando sobre santificação, você vai ver que é aquele momento que já passou a partir que você levantou sua mão. Passou, eu fui salvo. Ele fala aqui, libertos do pecado, fui liberto da culpa pelo meu pecado, naquele momento. No presente, ele diz bem assim, tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, se eu tenho agora. Eu tenho fruto para a santificação. Eu aceitei Jesus, dei o start e agora eu tenho fruto para me santificar. Eu tenho uma ferramenta pela qual eu consigo fazer a vontade de Deus em detrimento dos meus desejos carnais de pecar. E essa ferramenta chama-se Espírito Santo. Então, a partir do momento que você aceita Jesus e tem o Espírito Santo, você tem a ferramenta para se santificar, para se preparar, para se aperfeiçoar até o dia da volta de Jesus. E no finalzinho do versículo ele fala no futuro, e por fim a vida eterna. Ele está apontando para um futuro, para um desfecho final, o ápice, aquele momento em que nós realmente vamos ser libertos completamente do pecado, tá? Mas isso fica às vezes um pouco complicado de entender na nossa cabeça, né? Imagina que nós pensamos assim, como assim? Falar de salvação como algo que já aconteceu, que está acontecendo e que ainda vai acontecer,
isso às vezes entra em parafuso, e eu tenho aqui 3 referências que vão ajudar um pouco a gente a desvendar tirar essas dúvidas da nossa cabeça, tá bom? Primeiro, abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 15, verso 11, tá? Atos 15, 11, rapidinho. Nessa referência aqui, você vai ver que Lucas escreveu no passado, vamos lá? Mas cremos que fomos salvos, ou seja, uma coisa que já aconteceu pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram no passado. Se você for ver em outras linguagens, você vai ver que já atualizaram e está colocando no presente, estamos sendo salvos, né? Mas eu gostei dessa tradução porque ele exemplificou como estava escrito há muito tempo, né? Fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, tá? E aí a gente vai ver que se ele fala no tempo passado é algo que já aconteceu, né? E ele está falando exatamente desse momento de aceitar Jesus como Senhor, tá? Aí abra agora em 1 Coríntios 1, verso 18. Em 1 Coríntios 1, 18, ele já fala no presente, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, nós estamos sendo salvos, tá? É poder de Deus. Então, aqui ele já está falando sobre salvação no tempo presente. Nós estamos sendo salvos. Como assim? Falou no passado, falou no presente, e agora em Romanos 5,10 ele vai falar no futuro. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, como assim? Passado, presente e futuro, né? Isso nos deixa bem claro que salvação não é um acontecimento instantâneo. E eu gostei muito de um exemplo que explicou essa salvação como algo que precisa funcionar como um download, né? A partir do momento que você levanta a sua mão, você tem a fé de acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador da sua vida, Ele vai governar a sua vida daqui para frente. A partir desse momento, né, você acessa uma realidade que já existe no mundo espiritual, né? Jesus, Ele morreu para salvar você, então você tem acesso a partir do momento que você tem fé nisso. Você acessa o mundo espiritual e se apodera dessa realidade que já aconteceu lá, mas que ainda não aconteceu aqui, porque não é instantâneo, né? Imagina que você vai fazer um download de um arquivo muito grande, né, de 100 gigas, por exemplo. Não é apertar no botão e o arquivo chegar para você. Você apertou no botão, deu início ao download ou à sua salvação a partir do momento que você levantou a mão, e enquanto está sendo baixada essa realidade que já aconteceu no mundo espiritual para o mundo físico, você vai evoluindo, tá? Então são exemplos que nós temos. A mesma coisa, outro exemplo, o meu casamento com a Kelly, tá? No passado, nós nos casamos e nós sentamos, conversamos, fizemos planos, que agora, nesse momento, com os dois trabalhando, nós estamos conseguindo conquistar, ter algumas coisas que nós gostaríamos de ter, fazer viagem que nós gostaríamos de fazer. Por quê? Porque está acontecendo, e ainda mais temos no futuro, tá bom? O objetivo de conquistar outras coisas, de realizar outras coisas na obra do Senhor, tá? Então, esse paralelo de passado, presente e futuro, ele exemplifica como tem que ser a salvação. É um processo. Você aceita Jesus, começa a crer, né, que Ele é o Filho de Deus, e aí você dá o start no download da sua salvação. Você vai baixar no passar do tempo, tá? Então, o que eu quero que você entenda nesse momento é que salvação existe no passado, no presente e no futuro, porque ela não é um acontecimento único. Ela é um processo, né, que acontece enquanto você está vivo e vai acontecer até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Alguém, né, algum escritor, não me lembro bem o nome, já falou: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Podemos usar, né, nesse momento, além de passado, presente e futuro, a figura do começo, meio e fim. Você começa a ser salvo, você está no meio da sua salvação, vivendo a sua salvação, e terá um fim na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Jesus nos ensina em Mateus 7, capítulo 13 e 14, sobre caminhos diferentes também, tá? Então ele diz que tem um caminho,
tem uma porta estreita, né? Tem um caminho estreito, tem uma porta larga e um caminho largo, e muitas são as pessoas que vão pelo caminho largo, mas se tem uma porta, um caminho, também tem um objetivo, um alvo a ser alcançado, tá? Então, se a gente for usar o exemplo de Jesus falando sobre o caminho, né, você vai ver porta, caminho e alvo, 3 etapas também, uma etapa no passado, quando você entra pela porta, uma etapa no presente, quando você está vivendo, passando por aquele caminho estreito que vai lhe moldando, né, e você precisa se manter nesse caminho para não se perder, e um alvo, que é onde você quer chegar, o seu objetivo final, tá? A porta, né, Jesus fala com Nicodemos assim, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Então, esse momento de nascer de novo, esse momento de aceitar Jesus, é a porta do caminho. Quando você entra por essa porta, tá? Você nasce novamente, entra pela porta estreita. Depois, né, nós vamos ver um exemplo em Atos 9:2, Paulo iria prender aqueles que faziam parte do caminho. Mas como assim? Caminho era o nome que dava para a igreja, né? Os cristãos não se chamavam cristãos, eles se chamavam seguidores do caminho de Jesus. Então, eles chamavam o caminho, como se fosse o nome da igreja. Nós fazemos parte do caminho. Então, por que eles usavam essa nomenclatura? Se você olhar até no Velho Testamento, Isaías, que falou muito de Jesus, né, ele fala sobre caminho em diversas passagens, como aquele que vai mostrar o caminho, e vocês não se perderão, e vocês saberão qual é o caminho certo a ser seguido. Está tudo no livro de Isaías. Então, eles usavam essa analogia. O primeiro nome foi o caminho, né? Não foi a igreja, né? Não existia a igreja, era o caminho, tá? Então, Paulo, em Atos 9:2, ele vai perseguir os seguidores do caminho, tá? Mas se existe uma porta e existe o caminho, também existe o alvo a ser alcançado. Em Filipenses 3:13 e 14, Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Esse é o nosso destino final. E ele ainda completa dizendo assim, premiado, o prêmio da santa, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, se a gente pode usar as nomenclaturas diferentes, podemos usar passado, presente e futuro, começo, meio e fim, porta, caminho e alvo. E se você quiser, ainda pode usar o exemplo de um corredor. Uma corrida ela é feita de 3 etapas, né? A largada, onde se você fizer uma largada ruim, se você não largar bem, você compromete toda a sua corrida. Tem o desenvolvimento, que é aquele meio da corrida onde você está desenvolvendo a velocidade, né? E se você não fizer um bom desenvolvimento, não adiantou ter largado bem. E tem a chegada. Se você usar a chegada como objetivo final ou algo menos importante, você pode se frustrar, porque não adiantou largar bem, não adiantou desenvolver bem, se você não teve uma boa chegada. Então, em nenhuma das 3 etapas, você vai poder dizer que uma é mais importante do que a outra, tá bom? Isso tudo para demonstrar para vocês que processo de salvação é um princípio bíblico, tá? E esses processos é um princípio que se aplica a várias verdades bíblicas. Por exemplo, né, a criação foi um processo. Deus poderia ter criado tudo no estalar de dedos, num dia só, de uma vez só? Sim, poderia. Ele é um Deus onipotente, ele pode todas as coisas, mas ele não quis, ele trabalhou através de um processo, que foram 6 dias de criação e 1 de descanso, né? A mesma coisa, você pode dizer, então Deus não podia ter salvo a gente de uma vez, a partir do momento que a gente aceita Jesus? Sim, ele podia, mas ele resolveu trabalhar através de um processo, tá? Então, entendendo que santificação não é algo instantâneo, mas um processo composto por 3 etapas, nós vamos falar um pouco ao longo dessa mensagem, né, e talvez algumas outras mensagens, não vai dar tempo de a gente falar tudo aqui hoje, sobre essas etapas e qual a importância de cada uma delas, tá bom? Então, como é que tu vai falar, Gabriel? Tu vai falar sobre porta, caminho e alvo? Não, nós vamos falar sobre santificação inicial, santificação progressiva e santificação final, tá? Uma realidade que nós não podemos negar é que na santificação inicial foi algo que eu e você já fizemos, né, que já aconteceu conosco no momento que nós aceitamos Jesus, se nós já temos realmente Jesus como Senhor da nossa vida, se nós já fomos convertidos a Jesus, tá bom? Então, se você ainda tem dúvida, se você passou por esse processo inicial, fica tranquilo, tá bom?
1 Coríntios 6,11 diz assim: assim foram alguns de vocês. E aí ele fala, foram alguns de vocês, porque no versículo 9 e 10 ele dá uma lista de vários pecados, né, aqueles que não herdarão o reino de Deus, porque são mentirosos, são homossexuais ativos ou passivos, e ele dá uma série de pecados para pessoas que não foram, que não entrarão no reino de Deus. Então ele começa no verso 11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram, porém, santificados, vocês foram lavados, vocês foram justificados pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então, esse momento, quando ele fala que foram santificados, foram lavados, foram justificados, foi o momento em que vocês fizeram de Jesus Senhor das suas vidas. Né? Esse momento é muito especial para todas as pessoas, porque é como se nós entendêssemos o que Deus quer de nós, e a partir daquele momento nós estamos dispostos a fazer o que Deus espera que nós façamos, tá bom? Né? E o apóstolo está falando assim, já de início, dar início ao processo de santificação. Esse é o início, a santificação inicial, tá? Eles foram libertos naquele momento da condenação do pecado. Se você for estudar um pouquinho mais para frente, né, você vai ver que ele fala, pois já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas, tá bom? Então, nesse momento, no momento da santificação inicial, você foi liberto da culpa pelo seu pecado, tá? E em 1 Coríntios 1, 2, ainda, né, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz bem assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então ele já falou aqui no passado, aos santificados em Cristo Jesus, mas ele demonstra nesse versículo também que tem algo mais, que não é só essa santificação inicial e pronto, acabou-se, você vai para a eternidade. Ele diz bem assim, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, como se eu já sou santificado, eu sou chamado para ser santo? Esse momento, ele está falando no presente. Você foi chamado para se manter santo, para crescer em santidade, para se desenvolver em santidade. Tá? E aí ele completa o versículo dizendo, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, todas as pessoas, independente se naquele momento eles eram gentios, eram judeus, ou se nós hoje somos da Igreja Batista, somos da Igreja Católica, somos da Igreja Assembleia de Deus, não importa, tá bom? Não importa isso, tá legal? Ele está falando para todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, como Senhor deles e nosso, tá? Então, se você tem Jesus como Senhor, você foi santificado inicialmente e foi chamado para ser santo, que é desenvolver essa santidade, tá? Nós não podemos negar que no momento do novo nascimento há uma santificação, tá? Naquele momento você foi liberto da culpa pelos seus pecados, aquilo que você já havia cometido. A Bíblia ainda diz que Deus jogou no mar do esquecimento isso, tá bom? Mas também não podemos negar, depois desse versículo, que nós precisamos aperfeiçoar essa santidade, tá? O exemplo disso é 2 Coríntios 7:1. Olha como está escrito, anota aí que é importante, tá? 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, se a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, eu fui santificado e eu preciso aperfeiçoar essa santidade, né? Isso quer dizer que a conversão não é uma coisa que resolve tudo naquele momento. Nós precisamos aperfeiçoar essa santidade no temor de Deus, tá? Evoluir durante a vida cristã é a obrigação de todo cristão, e eu sempre utilizo um exemplo que eu li numa folhinha de meditação, que dizia que a vida cristã é como um caminhão carregado subindo uma ladeira, só que sem freio. A partir do momento que você para de subir, você começa a cair, começa a descer. Então você tem que ir melhorando a cada dia, você tem que ir evoluindo, você não pode se permitir regredir na sua caminhada com Cristo, na sua santificação, porque foi para isso que vocês foram chamados, tá?
para serem santos e aperfeiçoarem a sua santificação no temor de Deus, tá bom? E por último, em Filipenses 3, 20 e 21, ele fala sobre a nossa cidadania e como nós seremos transformados, tá? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as suas coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu tinha um pastor que costumava dizer que essa carne não presta. No momento da volta de Jesus, a gente vai deixar tudo que não presta, então. Tá bom? Então, nesse momento, nós seremos glorificados. Nós receberemos um corpo livre do pecado. Tá bom? Esse evento de transformação ainda não aconteceu. Não é uma coisa que já aconteceu. Não é uma coisa que está acontecendo nesse momento, mas é uma coisa que irá acontecer, tá? Na vinda de Jesus. Romanos 8, 23 chama esse evento de a redenção do corpo. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, verso 23, para a gente ler exatamente como está escrito. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Esse acontecimento é o ápice da salvação. Esse acontecimento é o que vai nos livrar da presença do pecado. Então, nesse momento que nós formos glorificados, que nosso corpo for realmente essa carne for deixada para trás e nós ganharemos um novo corpo, nós seremos santificados e livres da presença do pecado. Você não vai ter mais vontade de mentir, você não vai ter mais vontade de roubar, você não vai ter mais vontade de fazer nada que desagrada a Deus. Não é isso que o versículo diz? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vamos deixar essa fraqueza de lado na volta do nosso Senhor Jesus e vamos receber um corpo glorificado, sem vontade de pecar, tá bom? Então, a gente aprende aqui que tem 3 etapas. Santificação inicial, que é o momento que nós fomos libertos da condenação do pecado, tá? Aqui nós vamos ver que somos justificados, já não há mais condenação, os pecados que você cometeu foram perdoados, tá? E nesse momento, da santificação inicial, é como se você apertasse o botão e ligasse, desse o start na sua salvação, no download da sua salvação, que vem da realidade que já existe no mundo espiritual para você, para se tornar realidade aqui nessa terra, tá? Depois nós temos a santificação progressiva. Nesse momento, nós cristãos vamos aprender que nós seremos libertos do poder do pecado. Nós aprendemos que nós vamos começar a conseguir vencer o pecado. Nós não precisamos, como na salvação inicial, pecar para depois pedir perdão, para depois ser perdoados. Mas nesse momento de santificação progressiva, você começa, através do Espírito Santo, a receber poder para vencer a tentação, para vencer a vontade de fazer o que desagrada a Deus. Como o apóstolo Paulo diz, eu tenho 2 vontades, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer e é ruim, isso eu faço. E elas guerreiam entre si, elas brigam entre si. Tá? Nesse momento de santificação progressiva, que é o que nós vivemos, nós que já aceitamos Jesus vivemos, nós vamos entender que vamos recebendo poder para sermos libertos do poder do pecado. Tá? Isso vem através do Espírito Santo. E como isso acontece, Gabriel? Se eu aceitei Jesus a partir desse momento, o Espírito Santo está dentro de mim, e isso já vai acontecer? Não, não é assim que funciona, tá? Você precisa alimentar o Espírito Santo, você precisa fortalecer o Espírito Santo, você precisa levar a sério as disciplinas espirituais, de estudar a palavra, de orar, de fazer jejum, para crescer, para fortalecer o Espírito Santo, e assim você vai ter poder para vencer o pecado. Não por você, nem pelo esforço que você faz, mas porque você tem o Espírito Santo dentro de si e agora só precisa alimentar ele, tá bom? E o terceiro ponto é a santificação final, o momento em que nós seremos libertos da presença do pecado, tá? Esse grandioso dia, o dia da vitória, como diz a música, vai chegar e vai acontecer no momento que Jesus voltar. Com essa volta, esse corpo de carne, essa matéria aqui que está predisposta a fazer o que é errado, a pecar,
desde aquele momento em que Adão resolveu desobedecer a Deus, nós já nascemos predispostos a pecar, né? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, tá? Então, esse corpo, ele vai deixar de existir, e a Bíblia diz que Jesus vai condenar o pecado na carne. Então, essa carne, ela vai ser condenada, mas nós teremos um novo corpo, um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo que não vai ter vontade de fazer o que é errado. Então, muita gente brinca, né? Diz, você que é feinho, vai ter um corpo novo, vai ser bonitinho, entendeu? Mas o mais importante não é a beleza exterior, nem nada disso, mas a vontade que você tem hoje de pecar não vai mais existir. Nesse momento você vai ser liberto da presença do pecado. Por isso que no céu, na eternidade com Jesus, nós não iremos pecar, nós não teremos nem vontade de pecar, de fazer o que é errado, de desagradar o nosso Deus, tá bom? Dito isso, eu espero que no mínimo hoje, esse era o meu objetivo hoje, eu tenha despertado a curiosidade em você. Curiosidade para você entender que salvação não é uma coisa que acontece assim, um acontecimento único na sua vida, que vai acontecer e pronto, mas é um processo que você vai precisar desenvolver, que a santificação faz parte disso, está junto disso daí. Se você aceitou Jesus, você precisa aperfeiçoar a sua santificação, como o apóstolo Paulo disse, tá bom? Então eu espero ter colocado, assim, uma pulga atrás da sua orelha, despertado a curiosidade em você para as nossas próximas mensagens. Nas nossas próximas mensagens, eu vou falar item a item, como é que acontece a santificação inicial, o que é preciso, tá? A mesma coisa sobre santificação progressiva, que é o momento que nós estamos vivendo agora, e para mim, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes, porque o que já aconteceu, eu não vou modificar. O que vai acontecer depende da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai me dar um corpo novo, eu preciso realmente trabalhar na santificação progressiva, para que eu esteja preparado no dia da vinda de Jesus. É isso que eu quero deixar bem claro aqui com vocês, né? Eu espero que vocês estudem, busquem versículos, se tiverem dúvidas podem me mandar, quem não tem meu número aí, deixa, e precisar, né, tirar alguma dúvida, deixa aí logo no chat, eu vou colocar o meu número também para vocês tirarem algumas dúvidas sobre isso, tá? Porque eu tenho certeza que é um assunto que, assim como despertou a curiosidade em mim, e eu fui pesquisar, estudar e tentar entender sobre isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também. Você que tem o Espírito Santo, você que já aceitou Jesus e que quer evoluir, quer crescer na palavra de Deus, tá? Nesse momento, eu queria orar com você, era isso que eu tinha para trazer para você hoje. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco curto, mas é porque eu quero despertar realmente a curiosidade, eu quero ver se você vai estar assistindo na semana que vem, tá bom? E baixa a sua cabeça agora, eu queria orar por você. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, muito obrigado por essas pessoas que estão assistindo, por tudo que o Senhor preparou para esse momento, Pai. Eu queria que nesse momento o Teu Espírito Santo fosse despertado na vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, que ele se sinta incomodado em estudar sobre salvação, estudar sobre santificação e a importância disso, Pai. Eu tenho visto alguns jovens achando que santificação é uma coisa que não é necessária, uma vez que já foram salvos, e eles precisam entender que salvação também é um processo. Senhor, abençoa, protege, mostra na Tua palavra, Senhor, joga nas nossas caras as evidências que nós precisamos melhorar e nos santificar e nos aperfeiçoar até o dia da sua vinda, Senhor. Protege, abençoa todos esses que assistiram essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Viram aí, Nova Jovens? O pastor Gabriel disse que a santificação não é um acontecimento, ela é um processo. Então, que você evolua nesse processo durante essa semana. Ah, e tem mais um aviso. O CENIB começa amanhã, às 5 horas da tarde, dia 7. Não esqueça, hein? Todo o pessoal do Ministério de Kids, de Infantil e de Teens está convocado. Então não esqueça, esteja preparado. Curte a gente, comenta aí, segue o nosso canal. É isso aí. Boa semana!